nosso vídeo de hoje é sobre como lidar com a culpa e perdoar a si mesmo. O tema de hoje é um tema assim meio sensível, porque a culpa é algo que está enraizado em nós mulheres desde a infância. Desde cedo são aplicadas a nós muitas responsabilidades. Desde cedo nós somos treinadas a seguir um caminho. E eu não estou entrando aqui no mérito certo ou errado, não, tá? Eu estou falando que nós somos estruturadas para seguir um determinado caminho. É tanto que a educação de meninos é completamente diferente da educação de meninas. Os meninos, eles não são treinados para ter responsabilidades muito cedo. Nós mulheres, a primeira coisa que nos dão é uma boneca pra gente brincar de neném. Então, ali você já começa a ser programada para ser mãe. De novo, não tô falando que isso é certo ou errado, estou falando como que nós somos programadas. E à medida que a gente vai crescendo, as culpas vão chegando, as responsabilidades vão chegando. E à medida que a gente vai se desenvolvendo, essas responsabilidades vão acumulando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E nós vamos ficando cada vez mais sufocadas. E no mundo de hoje que a gente vive, onde você tem que ser guerreira e dar conta de tudo, quando você não consegue lidar com algo, você começa a se sentir culpada. Se sentir culpada por aquilo que você não deu conta. Ah, hoje não dei conta de arrumar a casa e fazer tudo que tinha que fazer. Aí você já se sente uma incompetente, uma incapaz. Se você não consegue ser igual aquela influenciadora lá do Instagram que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, você já começa a se sentir incapaz. E aí você começa a se culpar cada vez mais, se culpar cada vez mais. Daqui a pouco você está carregando uma pedra nos seus ombros de tantas culpas. E isso vai minando cada vez mais o seu estado emocional, a sua saúde emocional. E você vai se sentindo cada vez mais paralisada. E se você é nova por aqui, eu sou Joana Bittencourt, sou uma mensageira digital. Seja bem-vinda ao canal Mulher Clarificada, um canal feito para você. E se você deseja construir uma vida autêntica com mais significado, mais sentido e mais propósito, e ainda não é inscrita no canal, já se inscreva e ativa o sininho de notificação para você não perder absolutamente nada do que a gente posta aqui durante a semana, pois nós temos conteúdo novo todos os dias. Temos o encontro ao vivo na segunda às 10, na quarta às 10 e na sexta-feira às 10 horas da manhã. Então ativa o sininho de notificação para você não perder absolutamente nada. Por muitos anos na minha vida, eu me sentia culpada por alguma coisa que dava errado, tanto na minha vida como na vida de pessoas que estavam envolvidas na minha vida. Eu tive um relacionamento onde eu me sentia culpada por tudo que a pessoa fazia. Ela saía no fim de semana, tipo sábado, meio-dia, e voltava no domingo no final do dia. Ali eu ficava me sentindo culpada, me questionando o que eu fiz para aquela pessoa fazer aquele tipo de coisa. Simplesmente sumir. Era como se eu não existisse na vida dessa pessoa. E por muito tempo eu fiquei presa, isso foi uma prisão emocional para mim. Saí desse relacionamento, entrei em outro relacionamento e continuei me sentindo culpada pelas atitudes do outro. Até que um dia eu entendi que eu não era culpada pelas ações dessas pessoas. Eu não era responsável pelo mau comportamento, pelo mau caráter dessa pessoa. Então, eu decidi me libertar. Eu decidi que eu ia me libertar, eu ia me curar daquilo ali e que cada um seria responsável pelas suas ações, cada um seria responsável pelas suas atitudes. E no final desse vídeo eu vou ensinar para você um exercício essencial para você se libertar da culpa, perdoar a si mesmo e viver com mais sentido, com mais significado. E por que nós nos sentimos tão culpadas? Primeiramente, nós precisamos entender que a culpa é um mecanismo natural do nosso cérebro.
Se a gente entender a culpa como um mecanismo natural, como um alerta de algo que fizemos, até aí tá tudo bem. Qual é o problema? É quando essa culpa se torna constante. Constantemente você está se sentindo culpada por coisas que nem foi você que fez, por atitudes que você não é responsável, por atitudes dos outros que você não é responsável. Quando você fica aprisionada por coisas que já passou, aconteceu alguma coisa na sua vida e você fica se culpando, se culpando. Lá em 1930 aconteceu uma coisa na sua vida, em 2025 você ainda se sente culpada. Por exemplo, erros do passado, palavras que foram ditas, atitude dos outros, comportamentos ali, reações momentâneas. Você teve uma reação explosiva e aí feriu alguém, falou algo que magoou alguém e até hoje você se sente culpada por isso. Aí você fica se martirizando e dizendo o seguinte: poderia ter sido diferente, eu poderia ter agido de forma diferente. Sim, poderia, mas agora já não tem mais jeito, você já agiu, já aconteceu o estrago. O que tem que fazer agora? Se perdoar. Se perdoar, pedir perdão para quem você feriu ou e seguir em frente. Essa é a melhor coisa que você tem a fazer. E quais são os impactos da culpa e quais são os impactos da falta de perdão na sua saúde emocional? Primeiro, autocrítica excessiva. Quando você se sente culpada por algo, você tem a tendência a se criticar demais. Quando você se culpa o tempo todo, a sua autoestima é destruída. A sua autoestima é dilacerada. Quando você fica se condenando por algo que já não tem mais solução, já passou, já aconteceu, você está tipo que tomando uma dose de veneno todo dia. Você está se autodestruindo com essa culpa e com essa condenação. Segunda coisa, medo de seguir em frente. Tem gente que passou por uma situação lá em 1930. Em 2025 a pessoa ainda está amarrada na situação. Não consegue seguir em frente, não consegue desapegar. Eu conheço pessoas que terminou o relacionamento há 10, 20 anos atrás e não consegue perdoar o outro. Não consegue seguir em frente, não consegue dar um passo na vida dela sem se condenar, sem seguir em frente. A culpa faz você acreditar que você não merece ser feliz. De novo, culpa é um mecanismo natural do ser humano que nos alerta quando cometemos um erro. Só que quando essa culpa é constante, ela nos paralisa. Você fica paralisado ali, você não consegue avançar. Terceiro impacto da culpa é repetição de padrões negativos. Você fica preso, você se sabota inconstantemente, porque você está apegada a uma situação que já passou. E aí você vive um ciclo repetitivo de pagar pelo mesmo erro todos os dias. Errar é humano, mas permanecer no mesmo erro aí já é o quê? Tolice, para não falar outra palavra. Como você lida com a culpa e se perdoa ao mesmo tempo? Aceitação. Aceitação é o melhor caminho. Primeira coisa, eu aceito. Eu fiz o melhor que eu podia ter feito naquele momento. Eu fiz o que eu sabia fazer naquele momento. E tá tudo certo. Esses dias eu estava conversando com uma mãe que se sente culpada porque o filho, depois de adulto, se perdeu no alcoolismo, se perdeu na bebida. E ela se sente culpada porque quando eles eram criança, os pais... E ela se sente culpada por quê? Porque quando ele era criança, ela também bebia muito na frente dele. E aí ela atribui muito esse comportamento dele ao comportamento dela. Se ela tivesse seguido uma vida de não beber na frente do filho, de mostrar para ele que o álcool não era o melhor caminho, talvez ele hoje não fosse um adulto que bebesse tanto. Ela pensa assim, né? Aí eu falei para ela o seguinte: a senhora fez o que a senhora podia fazer no momento, a senhora fez o que a senhora tinha consciência no momento. Então não tem como mais mudar. Ele agora é um adulto, ele agora é responsável pelas ações dele, ele agora é responsável pela vida dele. Isso reflete, o seu comportamento reflete no dele hoje? Reflete, mas fazer o quê? Agora
ele criar consciência de que esse não é o melhor caminho. Então a primeira coisa é consciência. Consciência de que você fez o que você podia, você fez o que era da sua consciência naquele momento. Eu cometi muitos erros na minha vida, mas eu não me cobro por isso. Por quê? Era a minha consciência naquele tempo, naquele momento. Hoje eu tenho uma nova consciência. Hoje eu tenho uma nova perspectiva de vida. Hoje eu penso de uma forma completamente diferente. Cometeria os mesmos erros? Não. Faria as mesmas coisas que eu fiz? Não faria. Mas eu não posso me culpar e me condenar por coisas que eu fiz no passado. A única coisa que eu posso agora é seguir em frente e viver uma nova vida. Segundo ponto importante, extrair o aprendizado. É necessário a gente aprender com as nossas falhas, com os nossos erros. Se eu quero crescer, se eu quero viver uma vida autêntica e significativa, eu preciso entender que os meus erros, eles foram essenciais. Então eu preciso extrair o melhor de cada um deles. Terceira coisa, praticar o perdão e a autocompaixão todos os dias. Primeira coisa, se perdoe diante de Deus. Deus me perdoe por as coisas que eu fiz. Tenha humildade no seu coração para pedir perdão. Eu me perdoo e escolho seguir em frente. Eu me perdoo e escolho viver com mais sentido, com mais significado e mais propósito. E a quarta e última coisa que você precisa fazer é, se necessário, peça perdão para quem foi ferido por você. Ah, mas foi a pessoa que me feriu. Então você se perdoa. Porque pode ser que ela não tenha a humildade de vir te pedir perdão. Mas você precisa se perdoar, porque você tá magoado e chateado com o comportamento daquela pessoa. Só que a mágoa e o ressentimento não ferem ela. Ferem você. É você tomar um veneno todo dia e querer que a outra pessoa morre. Só que isso não vai acontecer. Então, se alguém te feriu, liberte o seu coração dessa mágoa, desse ressentimento. E deixa ela se resolver com as guerras dela lá. Então, e se foi você que feriu, tenha humildade, a capacidade de ir lá pedir perdão. Porque quando você pede perdão, você tira um peso. Um pedido sincero de desculpa pode mudar completamente o rumo da sua vida e da sua história. E se você quer saber como viver com mais sentido, com mais significado e mais propósito, construir uma vida autêntica e significativa, o programa Mensageiro Digital está com as inscrições abertas. Como você faz parte? Aqui na descrição do vídeo aqui embaixo tem um link. Você vai clicar nesse link, fazer a sua inscrição, ficar atento para o seu melhor e-mail, porque se você errar o e-mail, os dados não chegarão para você. Colocou seus dados tudo certinho lá, chegou no seu e-mail os dados do programa, você tem um teste de 7 dias. Testou por 7 dias, não é para mim. Não dou conta, não estou preparada para tanto. Você pode pedir seu reembolso, a gente devolve tudo para você sem questionar o motivo da sua desistência. Mas eu espero que você continue, porque juntas a gente vai construir uma vida autêntica e significativa. E qual é o exercício, Jô? Uma carta de perdão. A carta de perdão é o seguinte, você vai escrever uma carta para si mesmo, reconhecendo todos os seus erros, expressando compaixão. Imagine que você está no futuro e você está escrevendo a carta para você lá do passado. Pense desse jeito. Você no futuro se perdoando no passado. Escreva uma carta, leia essa carta em voz alta. Pense, reflita sobre essa carta, aceite seus erros, perdoe a si mesmo. E se tem alguém envolvido nessa história, peça perdão para essa pessoa. Se essa pessoa foi a que te feriu, se perdoe e deixa ela seguir em frente. Perdoe ela pelo que ela fez e deixa ela seguir em frente. Mesmo que ela não venha te pedir perdão, mas você perdoe ela a si mesmo. E deixa ela viver a vida dela, porque ela vai acertar as contas dela do jeito dela. Essa carta, ela parece simples, mas ela é desafiadora. Eu já fiz essa carta. Eu falando pra você parece muito simples, mas quando você senta pra fazer, é muito desafiador. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, comente aqui embaixo, você já passou por um momento de culpa intensa? Você já se sentiu culpada por algo
que você fez, ou você já se sentiu culpada pelo erro de alguém? Se sim, comente aqui embaixo que eu vou ler o seu comentário. Seu comentário é importante para outras pessoas encontrar esse canal, para você viver uma vida com sentido e significado, pois o YouTube vai entregar cada vez mais conteúdos que te ajudam a viver com sentido. E ao compartilhar esse vídeo também, você se transforma numa mensageira digital e ajuda mais mulheres a construir uma vida autêntica, com mais sentido e mais significado e mais propósito. Beijos no seu coração e até o nosso próximo vídeo.